Estamos de volta e eu faço sempre a abertura. Fui naturalmente colocada nesta posição e eu gosto, não vou falar a verdade. Então vamos lá, vamos conversar hoje sobre presentes, herança, sobre ganhar coisas, sobre dar coisas, né? Que a Marilu trouxe aí, né, Marilu? Os comentários iniciais. Sim, a gente estava falando das heranças, do que a gente recebe dos outros e como a gente recebe isso, né? Até que ponto a gente aceita com naturalidade, até que ponto a gente se sente mal quando ganha algo e quando a gente não gosta do que ganha, né? Enfim, o assunto vai ser esse. Quem se identifica, comenta e compartilha. Que é muito interessante. Desculpa, Karen. Não. É interessante esse tema, né? A herança por si só, ela quebra a lei do equilíbrio, né? Porque quem recebe a herança, o que ela deu para receber? Por isso que normalmente ela vai embora na segunda, na próxima ou na outra geração, né? E uma coisa que está se tornando crescente, né? Por exemplo, tanto o Sting quanto o Ashton Kutcher, eles já é sabido isso, né? Eles não vão deixar herança para os filhos, né? Então é um movimento. E aqui no Brasil, Gretchen. Não vai deixar também. Vai gastar tudo. Quem? A Gretchen falou que vai gastar tudo, que vai deixar herança para ninguém. Ok. Muito bem, ela. Eu falo para o meu filho, se eu ver que você não vai virar nada, eu também vou torrar tudo. Olha a cobrança, olha a cobrança, respondendo a minha correspondendo e aí, expectativas. O Bert, ele fala uma coisa, até puxei aqui que eu queria falar certinho. Pode parecer estranho, mas segundo Bert, a herança não pertence a ninguém. Filhos são eternos devedores e não são donos da herança. Quando a herança é exigida, congela a vida. Né? A gente já nasce com saldo devedor. Os pais deram para nós a vida, né? E aí, pai construiu o império, né? Construiu coisas, né? Fez grandes coisas ali. E aí, quando ele parte, o normal é que ele deixe para os seus filhos, né? Os herdeiros, né? E aí, Bert vem com essa que diz que mas ninguém tem que receber nada de herança. Sabe como eu interpretaria um pouquinho esta frase do Bert? Leia novamente. Pode parecer estranho, mas segundo Bertrand Hering, a herança não pertence a ninguém. Filhos são eternos devedores e não são donos da herança. Quando a herança é exigida, congela a vida. Quando ela é exigida, porque a constelação também fala que você pode receber como presente a herança. Sim. Não ouvi o que você falou, cara. Eu falei tá chovendo muito aqui. Quando ela é exigida, mas a herança também pode ser recebida sistemicamente como um presente. Sim. Né? Então, tem pessoas que não se sentem bem recebendo herança, que não querem receber herança, que, enfim, eu não quero saber disso e tudo mais, que a gente também consegue olhar sistemicamente como receber um presente. Isso, inclusive, eu participei de constelação onde foi muito evidenciado isso, né? O filho achava que ele não tinha direito àquilo. O filho falava, não fui eu que construí. Né? E a constelação fez todo o movimento dele receber aquilo como um presente, como algo que foi dado como um presente, não um direito que ele tinha a ser exigido, ou eu tenho que, isso é meu, né? Isso eu não acho é que é aí meu. que desvirtua, né? Quando você começa a exigir algo que nem seu. E outro, o direito que você vai exigir isso é tão grande, né? Porque briga entre irmãos. Viu? Às vezes briga entre filho e mãe. Nossa, como? Né? Porque assim, o filho quer tudo para ele, ou a mãe quer tudo para ela, sei lá. Né? E gera-se um conflito gigantesco. Não, e a gente fica de olho nesse pessoal famoso, né? Tudo que acontece. A Britney Spears com o pai,
né? O Macaulay Culkin com os pais, né? E tem uma de coisa... querer... Desculpa, achei que você tinha terminado. De quererem o que é dos filhos também, né? Aí é o inverso, né? Sim. Os filhos famosos e os pais querendo lidar com o dinheiro dos filhos, sendo que os filhos já são adultos, né? Complicado isso. E a questão da herança, né, até das gerações, é quando também uma geração recebe e não faz nada de útil com o dinheiro, né? Se você se recebe uma herança ainda, né, faz esse dinheiro, porque dinheiro é energia, né? Dinheiro é energia, e circulando bem, né? Por que eu estou trazendo esse outro aspecto? Também para a gente não dar uma impressão de que está errado receber uma herança, até porque os filhos não têm opção às vezes. Você pode abrir mão de uma herança doando para alguém, mas, né? E para muitos pais é importante, tem pais que baseiam a vida em deixar algo para os filhos. Né? Às vezes a gente está falando de herança, mas às vezes é uma casa, né? Herança não importa se é uma casa ou se é um império, mas o que os às pais... Às vezes é só um canivetinho lá de estimação. Né? Mas eu brinco porque eu falo que eu vou gastar o dinheiro e se sobrar fica para o meu filho, né? Mas se sobrar, fica. E assim, o que já foi conquistado já dá o mínimo que ele precisa. E eu tenho uma percepção pessoal, isso é meu, independente de sistêmica, que eu penso que geração para geração a gente também consegue ir oferecendo mais para os filhos. E a gente acaba generalizando muito, dizendo, essa moçada tá nem aí que recebe tudo de mão beijada, mas também vai muito da relação que você tem com os filhos e do que você ensina para os seus filhos. Né? Os nossos filhos, eu acho que eu posso falar por nós 4, eles tiveram condição muito melhor do que a gente. Os nossos filhos foram para a faculdade. A gente manteve filhos na faculdade, nossos filhos começaram a trabalhar para valer, me corrija se eu estiver errado, mas depois de formados, né? De uma forma de assumir, né? E eu acho que se a gente pode oferecer, porque é o que eu falo para o meu filho, eu te dou as ferramentas, depois você segue sua vida, mas as ferramentas que eu tive uma dificuldade, eu trabalhei, estudei à noite, paguei minha faculdade lá, sofrida, né? Então, assim, porque apesar da gente ser devedor, eu acho que também tem o prazer, né? Eu acho que também tem a coisa do oferecer um pouco mais, porque eu posso oferecer um pouco mais. Eu recebi, aquilo que eu fiz, eu dou um pouco mais. Então, eu só estou trazendo essa colocação para a gente discutir um pouco, para não dar a impressão que a gente não tem como filho, que não é positivo a gente receber coisa dos pais. Né? Não, até Bert mesmo fala, né, que o único que pode dar além é os pais em relação aos filhos. Sim. Né, que não quebraria o equilíbrio, porque qualquer outra pessoa que você faça isso, dá demais para o seu amigo, dá demais para o seu marido, e receber menos, você já é um desequilíbrio. E os pais em relação aos filhos, ele pode. Né? Então, assim, a gente faz e pode. Eu acho que é importante, só que eu acho que é importante compreender como isso é recebido, né? Porque, infelizmente, a gente vê muita coisa acontecendo quando tem dinheiro envolvido, né? Até aquelas pessoas que você jamais fala, imagina que essa pessoa vai fazer, entrou dinheiro, muitas coisas acontecem, né? Entrou dinheiro, o povo briga. E aí acho que também não é só herança financeira, né? Também tem aquilo que os meus pais deixaram, né? O nome em si, né? Às vezes, por exemplo, existem famílias que têm uma única profissão e a gente vai seguindo aquilo, aí um fala assim, quero não, isso aí eu não quero fazer. Né? E aí ele fica como torto, o errado, porque ele não recebeu a herança daquela profissão que regia toda a família, porque todos eram daquela maneira, e ele faz diferente, né? E ter essa dimensão que a gente, dentro de um sistema familiar, sempre vai poder fazer diferente. A gente pode escolher, porque nós somos seres únicos, né?
E diante de uma herança, de um presente doado, né? Marilu falava nos bastidores assim, tem gente que recebe presente e não gosta do presente, né? Às vezes acontece, da herança, a gente recebeu, sei lá, recebi uma fazenda, mas eu gosto da cidade, não sei o que fazer com essa fazenda. Porque a questão não é não gostar, né? A questão é ter este agradecimento, ter este respeito por aquilo, mas dizer, eu vou vender a fazenda porque eu não quero ser fazendeira. Então, porque às vezes Porque eu não sei o que fazer com ela. Você cria um vínculo, né, e um compromisso ali que não é uma escolha sua. Mas receber aquilo com todo o respeito que merece, porque alguém construiu, porque alguém, né, se dedicou. Falando dessas... Não, isso é muito bonitinho. Desculpa, Marilu. Não, eu ia falar só da questão profissional, que às vezes a pessoa, tipo, é um dentista, ele tem um consultório, tem uma carteira de clientes, vocês que são psicólogos, tem uma carteira de clientes, aí vocês falam assim, poxa, nem um filho meu quer ser dentista. O que eu vou fazer com esse consultório, com esses clientes? Ninguém vai, né? E outro dentista vai pegar. Outro dentista vai pegar, exatamente, não precisa ser teu filho, não precisa ser um fardo. Gente, é engraçado, né? Eu tenho um sobrinho e ele é todo diferente. Eu ia comprar o presente de Natal, aniversário, e dava para ele falava assim, tia, pequenininho, tá? 5 anos. Eu sei que você me deu esse presente com todo o seu amor. Eu sei que você foi achando que eu ia gostar, mas eu não gostei. Bom que todo mundo pudesse ser assim, não? Ai, a coisa mais fofa. E ele é assim até hoje. Ele tem 15 anos. Eu sei que você dedicou amor para comprar isso para mim, mas não faz parte das coisas que eu gosto. Aí você fala pro seu sobrinho, então tá bom, da próxima vez eu te dou dinheiro. Mas é isso que acontece, né? E tá tudo bem. E o outro lado também compreender, né, Ingrid? Porque assim, dá essa sensação, sim, né? Ah, poxa, gostou, chato. Exatamente. Não, desde pequeno, né? Eu sei que você escolheu com amor. Ainda tem uma delicadeza, né? Alguém aqui já ganhou, alguém aqui pode dizer assim, eu nunca ganhei nada que eu tenha detestado? Detestado eu não sei, mas eu já ganhei coisas assim que, tipo, para mim não fizeram diferença. Eu olhei assim e falei... Não, eu já ganhei coisas que eu realmente não gostei. Agora, detestar, não. Eu realmente olhei e falei... Ok, né? A gente recebe, agradece, mas... Sim. Não, faz parte. As pessoas não têm conhecimento de tudo que você gosta, né? Eu acho que o mais importante é, de fato, a intenção, como trazia o seu sobrinho, né? Porque, às vezes, tem presentes também muito bons que você sabe que a pessoa não teve o menor cuidado em comprar. Comprou pelo mais prático, pelo tenho que dar alguma coisa, né? E aí vai como cada um recebe a coisa. Mas o importante é a questão do dar e receber também é o equilíbrio, né? Porque tem muita gente que gosta de dar presente. Aí chega lá no Natal, compra presente para a família inteira, enche a árvore de Natal, dá para todo mundo e depois fala assim, eu dei presente para todo mundo, mas eu ganhei um presente. Né? Cobra, né? Então, aí dá um desequilíbrio. Né? Então você tem que entender qual é a sua família. Se a sua família não é desta troca, todos trocarem presentes, comece a reavaliar. A gente falou isso no workshop de Natal, inclusive, não foi? Alguma coisa nesse sentido, né? Começa a reavaliar quem são as pessoas para quem você vai dar presente, né? Para não ter esse a gente está indo até para um outro tema, né? As linguagens que eu tenho de amar, né? Às vezes a minha linguagem não é a mesma que a sua. No entanto, não quer dizer que eu não te ame, né? Tudo bem, a minha linguagem é presentear, mas a tua palavra de afirmação, ai, cara, isso fica muito bem de branco, mas na verdade a cara queria um anel, uma bijuteria, sei lá que fosse, mas eu não vou dar, mas eu
valido Uma joia, né? bijuteria. Não bijuteria, uma joia, e daquelas bem boas. né? Então, eu acho que as coisas mais importantes nascem desse sistema familiar, né? Desse dar e receber, desse tentativa de equilíbrio, desse... hoje eu li um negócio no Instagram, morro de rir com as coisas, assim, você não pode brigar com a família, né, porque sempre tem uma avó que infarta, né, a pior coisa é você brigar com a família, não pode brigar, porque a avó infarta, Sim, né, e é mal. mais ou menos isso, né, a família é esse grande gerador de conflitos, mas também esse grande apoiador, né, que tem em nós. Então, o dar e receber vai ser em tudo, em todo momento. A gente vai o tempo todo fazer essa troca ou não, né, se sentir dando demais ou recebendo de menos e vice-versa, né, então... Eu acho que cabe aqui no tema também a questão de partilha, quando a pessoa se separa. Muitas vezes você vai fazer... a gente ouve muito isso, né? A pessoa vai fazer a partilha e às vezes a pessoa não quer tudo aquilo, ou quer além daquilo, né? Uhum. Às vezes o meio, o 50-50 não tá bom, porque ela não acha que... ou a mulher não acha que contribuiu o suficiente, ela estaria melhor com menos, ou ela quer muito mais do que ela teria direito, ou o homem quer tudo para ele, né? Então, assim, chegar num equilíbrio aí nem sempre é chegar nos 50%, Sim. né? Aí a gente tem que ver qual é o equilíbrio daquele casal, daquela pessoa, né? Por que ela quer abrir mão de algumas coisas? O problema é esse. O problema é que, dependendo do tipo de divórcio de partilha, há um desequilíbrio do casal. Então, não vai conseguir chegar num consenso ali. Sim, né? Precisa trazer primeiro equilíbrio para o casal, para conseguir olhar aquilo com maturidade, né? E realmente, porque veja, às vezes tem umas coisas invisíveis, né? Então, tem pessoas que tem casais que tem um dos dois que trabalha mais, que ganha muito mais e tudo mais, e acaba desvalorizando toda uma força também que tem por trás de uma organização de casa, não serviço de casa, mas da vida. É assim, ó, você tem todo o tempo do mundo para ser workaholic, porque tem alguém que está ali lidando e administrando todo o resto que você não tá olhando. Exatamente. Então, assim, você está ganhando muito dinheiro porque você trabalha muito, mas tem alguém administrando toda a vida por trás para que esta pessoa trabalhe e ganhe muito dinheiro. Tem alguém preocupado com o almoço dos teus filhos, com o seu bem-estar, com a sua casa, né? Com as suas contas, às vezes, para manter tudo em ordem. E aí, a minha pergunta é, como medir isso? Como você faz uma parte, como você mede isso? Né? Aí eu acho que vem mais da sensação de bem-estar, né? Sim. Deveria, teoricamente. Né? Então é uma situação delicada, né? Porque o que é este equilíbrio, né? Porque é comum alguém dizer assim, você é quem você é porque eu estava por trás de você, que não é. Nenhuma relação alguém é 100%. Toda relação, cada um tem a sua parte de responsabilidade, de cooperação, de tudo. Né? Só que tem coisas que não são medidas. Como você vai receber por isso? Né? Como é que você vai dizer que um cara que trabalhou 15 horas... A gente está usando esse exemplo clássico, mas tem todas as outras formas. Né? O cara que trabalhou 15 horas por dia para ganhar dinheiro... Né? Mesmo tendo lá alguém cuidando de tudo em volta, como é que você vai dizer assim, olha, mas é tudo igual? Né? E como é que você vai dizer para essa mulher assim, tá, você segurou a onda para ganhar o dinheiro, mas não, sua parte é menor, porque você não estava lá 15 horas trabalhando. Né? Então, o que eu quero dizer, trazendo, né, um pouco da coisa do dar e receber que a gente... É que eu acho que a constelação traz isso, quando a gente coloca, e isso a gente falou numa outra gravação, né, Maria do Céu, que é o que o campo traz, que é justamente este lugar de olhar o outro, né, de ter a possibilidade de olhar o outro a partir de um outro ângulo que não só o meu, né, mas ali dentro do sistema, que é compreender o que representa para cada um também, né.
as dores e os amores que cada um vive nesse dar e receber, né? E é isso, eu acho que tudo que é dado a gente receber de bom grado, porque aquilo tem uma energia por trás, tem um movimento por trás. Né? Bacana que a constelação mostra, né? O que tem por trás de tanta exigência, né? Às vezes aquela mulher que não está feliz, não, pegou a partilha, metade, beleza, aí ela quer uma pensão altíssima, daí ela quer uma escola para o filho X, aí ela quer mais não sei o que, ela quer, e ela quer, e ela quer. E aí daquele coitado, se ele arrumar uma namorada, porque daí ela quer mais e mais e mais. Gente, e quando eu já trabalhei no mas porque também ela está se sentindo ali, né? Tem por trás disso. Não é então, que ela quer. E aí também acho que a gente pode fazer um outro olhar, né? Que não é só ali está em jogo o dinheiro de quem vai ser de quem, né? Esse aspecto que a Marilu está falando, mas o tanto que essa mulher está reivindicando, Sim. né? Bertini fala o ato de reivindicar, né? O quanto de dor está carregada Sim. ali por trás, o quanto ela não queria que esse casamento acabasse, né? Sim. E ela para ela dizer assim, não, eu não queria que não acabasse, é muito difícil. Então ela reivindica o bem material, que é talvez assim, naquele momento, no olhar dela, possa ser o que mais vai causar dor àquele homem, Sim. né? E claro, a gente está falando de mulher, mas poderia ser o homem, vice-versa, Pode né? ser o Estamos falando da contrário. relação em si, mas o quanto que ali está imbuído de dor, o quanto eu estou reivindicando um lugar, o quanto eu estou gritando assim, me vê, olha para mim, reconheça, e deixa eu reconheça o meu valor. isso, reconheça o meu valor, né? Deixa eu pertencer. Então, ela fica ali reivindicando, né? Então, assim, a gente pode até falar tá faltando a palavra que eu já estou ficando cansada, das constelações usadas nos fóruns, né? O quanto isso tem esse olhar mais amplo, né? Dessa história toda que está ali, daquele enredo todo que está nutrindo essa disputa judicial. Até para a própria pessoa que está reivindicando entender que ela está reivindicando algo por trás ali. Eu acho que é isso que a constelação Porque às vezes traz ela de uma também forma. não tem noção Não. Né, do que está por trás disso. Eu acho que traz de uma forma muito, muito consistente. A constelação traz isso de uma forma muito consistente. Porque é isso, né? Quando a gente está no estado adulto, a gente consegue ir lá pensar, fazer, ponderar, chegar num acordo, né? Então, todas as questões onde há desequilíbrio entre dar e receber, seja numa partilha, seja num movimento de presentear, seja no reivindicar uma herança, tudo isso, quando entra no desequilíbrio, tem alguma coisa por trás, né? E geralmente quem vai agir ali, quem vai gritar ali é a criança de cada um, que quer mais, que quer isso, que quer aquilo, né? Então a constelação também traz esse olhar, né? Então assim, você tá brigando por conta disso, o que tem por trás? Então assim, fica a dica, né? Quem tá com problema aí, lutando, brigando aí, de repente dá uma olhada sistemicamente, por que tá tão difícil você não resolver uma situação? Porque às vezes as pessoas arrastam uma situação, porque é o vínculo que elas mantêm com uma história, né? Eu não vejo a hora de me livrar, mas a história rende, porque na verdade é o vínculo que ela vai mantendo com aquela história que ela não quer romper. Então ela vai sempre criar uma situação para ter um problema ali para manter-se vinculado, né? É bem isso. Falando um pouquinho de herança de novo, desculpa, Marilu. Não, pode falar. Tem um filme que chama A Proposta, não sei se vocês assistiram, com a Sandra Bullock e o Ryan Reynolds. Eu acho uma gracinha esse filme, e ele ilustra bem esse negócio, né, de querer que o filho siga a sua história, né? Então é bem interessante, porque o pai é dono da cidade praticamente, e o filho quer ser editor, né? Então ele, por favor, me libera disso, né? E o pai forçando. Lembrei desse filme. É uma graça. Lembrou? Esse filme. E eu vou dar uma outra dica de filme que eu assisti recente. Se chama Herança. Também já assisti. Tá na Netflix. E este filme trata de herança, uma herança
que foi deixada e que tem muita coisa aí. Você assistiu, Céu? Uhum. Quando os pais deixam uma herança que é quase impossível carregar. Vou ter que assistir, Assistam, né? assistam, depois vocês me contem. Assistam com o olhar sistêmico aí esse herança, porque ele é bem interessante, né? O que ficou para ela cuidar. Meninas, vocês querem falar mais alguma coisa ou a gente volta depois numa outra conversa? A gente volta numa outra, né? Fica a dica aí para quem está em disputas judiciais acirradas, compartilha. Deixa eu só fazer compartilhar uma coisa. Um trabalho que eu fiz como assistente técnica judicial, estava sendo discutido a questão de pensão e gastos antes do bebê nascer. Oi. Uma outra hora eu conto a história, eu conto a história para vocês entenderem melhor. Mas já estavam dizendo quanto o bebê ia gastar sem o bebê ter nascido ainda, eles já estavam entrando em discussão sobre a pensão. Aí, olha pela constelação aí quanta coisa tem, né? E quanta coisa pode ser. Quanta dor essa criança vai carregar, né? Sim. Mas é isso. Então, lembrando, se inscreve aqui no canal, manda coisa pra gente, pergunta, história. Compartilha. Chama os amigos para se inscrever. E dá sua opinião. Fala o que vocês estão achando das nossas conversas, dos nossos bate-papos, pra gente, como dissemos no primeiro, né, Marilu? A gente fez um canal para vocês aí, então fiquem à vontade, críticas, sugestões, mandem. Até o próximo. É isso. Boa noite.